Vamos lá então. Boa noite, família Diferença. Boa noite, glória a Deus. Feche seus olhos aí onde você está. Vamos ter mais tempinho aí de oração, amém? Coloque a mão no seu coração. Oh Deus, obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por estarmos aqui, Pai, na Tua presença. Obrigada porque Tu és doce, Espírito Santo. Nós somos gratos porque sabemos que Tu estás aqui nessa noite. Entra, Senhor, agora em cada coração. Entra, Pai, e prepara a terra. Prepara a terra, Senhor, para receber a semente da Tua palavra. E que essa semente plantada nesses corações dê muitos e muitos frutos. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Amém. Vou esperar todo mundo sentar, quero que todo mundo sente, inclusive as pessoas que estão servindo. Quero que todo mundo já aí se aquiete, prepare o seu coração para receber a palavra nessa noite, amém? Você trouxe sua Bíblia? Então vamos abrir comigo lá em Mateus, capítulo 15. Amém. Mateus capítulo 15. Abriram? Amém? Eu vou falar 1, 2, 3, todo mundo dá um amém bem forte comigo, tá? 1, 2, 3 e... Não, gente, o cantinho da massa aqui, vocês viram que o cantinho da massa está quase pronto? O cantinho da massa tem que ouvir, porque tem gente trabalhando aqui do lado, tá? 1, 2, 3 e... É isso aí. Vamos lá, como diz a Cíntia, vem comigo, né? Quem lembra da pregadora aí do culto retrasado? Alguém veio no culto de domingo retrasado? Faz com a mão assim. 1, 2, 3, 5. Vamos lá, Mateus capítulo 15 diz assim, no versículo 1, do 1 ao 18. Então, eu vou ler junto com vocês aqui, que eu acho que é melhor, né? Daí a gente pode ler junto aqui então. Então, alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim os ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: e por que que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pode passar mais rápido. Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe, e disse também que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Mas vocês ensinam que se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus. Então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Hipócritas! Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: sabe que os fariseus ficaram escandalizados com o que o Senhor disse? Jesus respondeu: toda planta que o meu Pai que está no céu não plantou, será arrancada. Não se preocupem com os fariseus, são guias cegos, e quando um cego guia o outro, os dois acabam caindo no buraco. Então Pedro pediu: explique para nós aquilo que o Senhor disse antes. Jesus disse: vocês também ainda não entenderam? O que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Pode continuar, no meu tem mais um. Porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios,
as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Até aí. Quem quer clamar por misericórdia antes que eu comece a falar? Misericórdia de nós, Senhor. E eu quero ler com vocês também, antes que eu continue, lá Colossenses capítulo 2. Colossenses, coloca aí para mim, Fran. Colossenses capítulo 2. Versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não Cristo. Versículo 16 e 18, Fran. 16. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. 17. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá, a realidade é Cristo. E o último 18, não deixem que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Vou repetir, não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Glória a Deus. Então eu vou voltar lá para Mateus. Depois eu continuo ali. Hoje eu vou trazer uma palavra de ensinamento, principalmente sobre quando a gente fala às vezes sobre o farisaísmo, sobre o que é ser fariseu ou o que é ser discípulo de Jesus. Porque hoje a gente está até acostumado a falar, de repente, dos fariseus contemporâneos ou dos fariseus da atualidade. Ai, quem são os fariseus? E quem são os discípulos de Jesus? E que, de repente, para nós são aparentemente muito parecidos ou muito iguais, porque os fariseus eram aqueles que estavam no templo, os fariseus eram os conhecedores da lei, das leis. Os fariseus eram aparentemente as pessoas santas e preparadas, os filhos de Deus. Aí começa Jesus a confrontar esses que deveriam ser os santos, os perfeitos. E Jesus vem com os seus discípulos, né, e confronta esse povo. Então hoje nós vamos falar dessa diferença entre o fariseu ou as pessoas que de repente criam maneiras e formas de viver e de fato os discípulos de Jesus. No versículo 2, eles começam a falar, Jesus começa a falar, os fariseus falam para Jesus, por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciões? A primeira conversa aqui, quando os fariseus começam a falar com Jesus, preste atenção que eles falam de uma palavra chamada tradição. Por que, Jesus, que os teus discípulos estão transgredindo, estão rompendo, estão quebrando a tradição dos nossos antepassados, dos anciões? Tradição quer falar sobre maneira de viver, sobre costume, sobre hábito. Jesus vem e começa a pregar, a fazer milagres, a curar, e de certa forma Jesus começa a incomodar essas pessoas. E eles devem ter feito alguma coisa, né? Foram lá, comeram sem lavar as mãos, e aquilo deixou os fariseus irritados. E os fariseus olham e falam assim, como que vocês estão transgredindo as tradições? Como que vocês estão transgredindo as regras? Porque existe uma maneira de viver. Então, quando eu olho essa palavra tradição, me vem assim, vou pegar a caixa aqui do sertão para dar um exemplo. É como se existisse uma maneira de viver. E os fariseus falaram assim, a maneira de viver é essa aqui. Estão me entendendo? O comportamento, a roupa, o cabelo, o jeito de falar, o jeito de se comportar. Existe uma maneira certa de viver, e a maneira certa de viver é essa aqui.
E todo mundo tem que estar dentro dessa maneira aqui certa de viver. Então, era o que os fariseus falavam. E os discípulos de Jesus começaram a irritar os fariseus, porque eles estavam meio que quebrando algumas regras que para Jesus era inútil, que para Jesus não fazia diferença. Então os fariseus, eles estavam dando mais importância às regras, os fariseus davam mais importância à maneira, os fariseus davam mais importância à aparência, do que para o caráter, do que para o interior. E Jesus olha e diz assim para eles: então quer dizer que os meus discípulos estão transgredindo a regra porque não estão lavando as mãos antes de comer? Que não faz diferença nenhuma na tua salvação esse negócio de lavar a mão, de não lavar a mão. Mas vocês deixam mais importante, porque existe um mandamento que diz que deve obedecer pai e mãe, e vocês quebraram esse mandamento. Então vocês estão dizendo que a tradição, as regras, a maneira de viver é mais importante do que o mandamento. E Jesus vem e diz assim: não, o mandamento, os meus mandamentos são mais importantes do que as tradições. Os meus mandamentos são mais importantes do que as regras. Os meus mandamentos são mais importantes do que a maneira que vocês acham ou julgam ou dizem que uma pessoa tem que viver. Que é exatamente o que acontece hoje, nos dias de hoje. Algumas pessoas vão ficando especialistas na palavra, especialistas na palavra, especialistas na palavra. Nós vamos estudando a palavra e vamos entendendo muitas coisas na palavra. E às vezes as pessoas vão montando regras e regras e regras dentro da palavra e foge assim, bota um pano quente em cima daquilo que de fato tem que tratar, em cima de fato daquilo que tem que curar. E diz assim: você tem que viver dentro desse quadrado, dentro dessa caixa, e essa maneira que todo crente deveria. Por quê? Porque eu fiz essa caixa, e eu acho que essa caixa tem que estar dentro dela. Tem coisas que Deus vai falar para ti, e tem coisas que é só para ti que Deus vai falar. Que Deus vai mandar você abandonar. Eu já ouvi, por exemplo, um testemunho de uma mulher que ela disse assim: o Senhor mandou eu só usar saia. E foi algo que eu acredito que Deus falou para ela, mas ela não, quando ela ministrou essa palavra, ela não falou assim: é uma regra, todas as mulheres só devem usar saia. Vocês estão me entendendo? Quem está me entendendo, diz amém comigo. Foi uma regra que Deus, que ela sentiu, ela e Deus, era um papo entre ela e Deus. Ela não chegou na pregação e disse assim: olha, a partir de hoje eu acredito que uma mulher de Deus é uma mulher que usa saia. Porque existe esse padrão, que uma mulher de Deus é uma mulher que usa saia. Mas o padrão de Deus é uma mulher que não seja sensual. O padrão de Deus é uma mulher que seja decente. A mulher deve ser decente. Seja com calça, seja com saia, ela deve ser decente. O problema é que às vezes a gente usa uma regra, por exemplo, a mulher, estou usando a regra da saia. A mulher deve usar saia. Então a mulher muda o exterior, passa a usar saia, mas ela é sensual na maneira de olhar, ela é sensual na maneira de falar. Então foi tratado o exterior, mas não foi tratado o interior. E Jesus, ele fala o seguinte: este povo, hipócritas, este povo se aproxima de mim com a sua boca, glorifica a Deus, está dentro da igreja, tem comportamento de crente, glorifica a Deus com a sua boca, mas o seu coração está longe, porque Jesus fala: não é o que entra pela boca. Vocês ficam discutindo, ou vocês ficam muito preocupados com a aparência ou com a comida, porque eles ficavam discutindo isso, como estava, coloca para mim, deixa para mim Colossenses, Fran, no versículo 16, como fala Colossenses, vocês ficam discutindo sobre coisas que não faz diferença, que não muda, de repente, comprimento de cabelo, cor de cabelo, comprimento de roupa, que tipo de comida comer, que tipo de comida, tem coisas que Deus vai falar para ti. Tem coisas que Deus vai fazer você abrir mão. Por exemplo, eu tenho uma coisa entre eu e Deus, que eu acho que quando você tem quando você lê um artigo, você lê um estudo que diz que um médico fala assim: faz muito mal para a saúde você comer determinado alimento. Eu não sei se alguém tem esse sentimento, mas eu tenho. Quando eu tenho consciência, por exemplo, refrigerante, eu não tomo refrigerante. Assim, às vezes, lá uma vez ou outra, eu tomo, mas eu perdi esse hábito, porque eu disse: poxa, já comprovaram mais
de 1 milhão de vezes cientificamente, que faz mal para a saúde, o meu tempo é do Espírito Santo, o refrigerante é cancerígeno e tal. Eu vou abrir mão do refrigerante, porque eu sinto que eu quero cuidar de mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Mas eu não vou vir aqui de púlpito e pregar assim, gente, quem está tomando refri está no pecado. Eu seria muito ignorante fazendo isso, mas eu acho que é um papo entre eu e Deus. Quando eu como uma comida que já foi muito falado, comprovado, que faz muito mal para a saúde, e eu continuo insistindo naquilo, eu estou sendo, de repente, meio tola, né, de continuar no erro. Mas isso é um papo entre eu e Deus, que Deus fala comigo, eu converso com Deus e peço, Deus me ajuda a comer mais certinho e tal. Mas às vezes a gente coloca um tipo de regra que afasta a pessoa de Deus, a pessoa entra para a regra, entra para a tradição, entra para a maneira certa de viver, vive uma aparência de cristão, mas o seu interior é podre. Honra com os lábios, mas o coração está muito longe de mim. Aí ele fala o seguinte, e Pedro, tornando a palavra, disse-lhes, Senhor, explica-nos. E Jesus, porém, disse, tu ainda não entendeu? Porque o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Jesus, ele está dizendo o seguinte para os discípulos dele. Eu quero que vocês se convertam. Eu quero que vocês sejam salvos. Eu quero que vocês de fato tenham uma mudança de vida. Eu quero que vocês tenham uma mudança de caráter. Caráter é todas as tradições, os costumes, os hábitos que tem na sua vida. Jesus olha e fala, eu não me importo com o que entra na tua boca, se tu lava a mão para não comer, ou essas tradições que não levam você para nada. O que me importa é que vocês tenham de fato e de verdade o coração convertido. Que vocês abandonem o adultério, que vocês abandonem o roubo, o furto, a calúnia, a fofoca, a mentira, o sexo ilícito, a pornografia, a prostituição, a sensualidade. Eu quero que vocês abandonem essas práticas. E vocês ficam preocupados com tantas coisas exteriores, vocês ficam preocupados com coisas que não levam a nada, enquanto a gente fica maquiando o exterior. Colocou lá em Colossenses para mim, Fran? Acho que ela não estava ali, né? Colossenses 2, versículo 16. Enquanto vocês ficam, às vezes, maquiando um estereótipo de crente. Isso é o fariseu. É um estereótipo de cristão. Ele por fora é crentão, mas por dentro não tem as boas obras. Por dentro continua a mesma pessoa. Honra a Deus com os lábios, mas por dentro está muito longe. Venha aos cultos, porque de repente você já acostumou a vir aos cultos. Venha aos cultos porque o seu ambiente, os seus amigos, você só tem uma aparência de cristão, mas o seu coração está muito longe. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. 17. Vem na minha empolgação, Fran. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá, a realidade é Cristo. E o 18. Esse 18 é muito forte, galera. Não deixe que ninguém os humilhe. Não deixe que ninguém fique colocando você dentro de uma caixa. Isso não é, parece que, que medo falar isso, porque a gente vai fazer com que vocês, né, tudo rebelde, tudo. Agora o pastor fala, eu não ouço mais. Não é isso. A nossa preocupação, queridos, não é se vocês querem raspar o cabelo, andar com o cabelo, né? Quer botar um piercing, não quer. Deus vai falar contigo, todas essas coisas aí, porque você vai perguntar para Deus, porque você é filho. Se você é filho, você vai perguntar a Deus, eu corto o cabelo ou não corto, pinto o cabelo ou não pinto, pinto de roxo ou deixo natural. Tu vai ter a tua conversa com Deus. E aí ele fala o seguinte, afirmando que é melhor que vocês, porque diz, às vezes se levanta uma casta de pessoas super espirituais, aí tu te sente um nada dentro da igreja. Mas a palavra fala, não se importe com essas pessoas, porque é tudo falsidade. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Não é Deus, não são deuses. O que importa é que Deus trate o nosso caráter. É que de fato e verdade nós sejamos discípulos de Jesus. Dá um glória a Deus aí onde você está.
para que não sejamos falsos e hipócritas, para que não estejamos mais preocupados com as maneiras e com as tradições do que de fato com o nosso coração. Às vezes a gente fica chateado porque alguém sentou no meu lugar da igreja. Às vezes a gente fica chateado. Alô, som. Às vezes a gente, nossa, mudou? Melhor antes, né? Aí a gente fica discutindo coisas que não fazem diferença para a nossa fé cristã. E nós estamos dentro da igreja crentão. Quem veio aqui domingo que a Cíntia ministrou aqui? Alguém levanta a mão aí para eu ver. Por que vocês não vieram no culto de domingo? Veio uma pregadora de fora ministrar a palavra e ela contou um testemunho, que ela era filha, ela é filha. E filha do pai dela, óbvio. E o pai dela, ele era um maioral dentro da igreja. Ele era tipo, sabe, acho que era obreiro, tipo, era o bambambam dentro da igreja. E o pai dela maltratava ela dentro de casa. Só que dentro da igreja ele era o cara. Ele era tipo super crentão dentro da igreja. Mas dentro de casa maltratava ela. É esse tipo de fariseu que nós não devemos ser. Quem está me entendendo, olha para mim e diz assim, glória a Deus. Não adianta você vir na igreja e manter uma aparência de cristão. E você mente. E você tem uma vida de mentira. Você tem uma vida de engano. Não adianta você ter uma aparência de crentão, de fariseu, de que cumpre todas as leis e todos os rituais. Não, mas eu vou aos cultos, eu tenho a oração, não faz mais que obrigação. Eu dizimo, mas eu oferto, não faz mais que obrigação. Mas tem uma vida dupla. Rouba do patrão. Furta, pega coisas que não é teu, pega dinheiro, pega objeto que não é teu. E às vezes eu estou falando assim, roubar. Rouba a hora do patrão. Tem gente que finge que está doente, não vai trabalhar, isso é roubar. Gente que não chega no horário, isso é roubar. Gente que tem controle, que mexe com, às vezes é caixa da empresa, vai lá e pega um troquinho, isso é roubar. Mas é crente. Mas está na igreja cumprindo todos os rituais, cumprindo todas as tradições, mas é linguarudo, é caluniador, é fofoqueiro. Dentro da igreja está, oi pastor, pastor, que bênção estar aqui no culto. Parece, gente, uma historinha, mas é verdade. Abraça meu irmão, glória a Deus, nosso irmão, que louvor. Mas está com o coração todo ferido, machucado com o irmão, magoado com o pastor, mas é crentão dentro da igreja. Tem a aparência de crente. Cumpre todos os rituais e as tradições. Mas é adúltero. Ou melhor, para quem não é casado é fornicador. Estranho, né? Fornicante. Fornicador, forniqueiro, tanto faz. Sexo ilícito fora do casamento. Mas é crentão. Cumpre todas as tradições, está firme e forte dentro da igreja, mas é viciado em pornografia. Aí é decente, usa roupinha no culto toda compridinha, mas é toda oferecidinha para os irmãos. A sensualidade não está só na roupa, a sensualidade está na forma de olhar, de falar, de se comportar. Ai, irmão, estou tão triste hoje. Né, gente? Aí tem o irmão que irmã, queres o meu ombro emprestado? Né? Irmão, e não é a nossa aparência, queridos. A nossa aparência está, ok. É o nosso interior. Nós não estamos preocupados em discutir maneiras e formas. Nós estamos preocupados em que vocês de fato e de verdade se convertam e sejam discípulos e não fariseus. A nossa preocupação não é que vocês tenham todos os hábitos e o vocabulário de um crente, mas tenham o coração distante do Senhor.
Glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, irmão. Nossa, esse é crente porque tem um vocabulário cristão. Aí dentro de casa é pi, 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 pi. Não combina, né? Não combina. Glória a Deus, aleluia, dentro de casa pi, 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 pi. Ou o Senhor nos muda de dentro para fora, ou a nossa mudança do exterior não faz diferença nenhuma. Você pode dizer glória a Deus? A nossa diferença por fora não muda. Nós frequentarmos a igreja não muda se o nosso interior não se converter de fato e de verdade. Porque nós vamos ser essas pessoas que vamos glorificar a Deus, a nossa boca para fora, e o nosso coração vai estar muito longe. E Deus vai olhar lá de cima e vai dizer, fariseu. Porque quem engana as pessoas não são os discípulos de Jesus. Porque quem engana as pessoas, como está escrito em Colossenses, são os fariseus. São aqueles que usam do evangelho para manipular as pessoas. São aqueles que usam do evangelho para fazer uma forma certa de viver. Eu desenho uma caixa e eu falo que quem é crente é quem cabe dentro dessa caixa. São essas pessoas. E quanto mais a gente vai conhecendo a Bíblia, quanto mais a gente vai conhecendo o Evangelho, quanto mais conhecedor da palavra a gente vai ficando, às vezes mais julgador nós vamos ficando também. Porque Provérbios fala que a sabedoria e a inteligência ensoberbece. Vocês estão me entendendo? Então o crente novo na fé, ele é aquele crente humilde que recebe exortação, que recebe, não, eu recebo o pastor fala, não faz isso, pastor, eu recebe correção, mas aí vai ficando conhecedor, vai conhecendo a igreja, vai acostumando, e às vezes ao invés de discípulo de Jesus, vai se tornando fariseu, e quando o pastor vem com uma exortação e com uma correção, não recebe, por quê? Porque eu já sei, pastor, sei mais que tu, estudei mais a palavra que, tu lê quantos capítulos, pastor? Eu leio 1, pastor, eu leio 2, então tu vai se tornando esse fariseu, porque você vai se tornando conhecedor, mas o seu interior está muito longe, o seu interior ainda é sujo, porque você mascara. Enquanto você mascarar quem você é, você vai continuar sendo um fariseu, porque a verdade de Jesus vai bater no teu coração e tu não vai entender. Mas discípulo é aquele, olha a diferença do fariseu e de Pedro. O fariseu confrontou Jesus. Pedro olha e diz, tu pode me explicar, Jesus, porque eu não entendi. Vocês estão vendo a diferença do fariseu e do discípulo? Sim ou não? O fariseu confronta, bate boca. Pedro olha e diz, me explica, Jesus, porque eu não entendi. E Jesus não vai fazendo carinho em Pedro, não. Ele olha assim, tu ainda não entendeu? Jesus olha e diz assim, eu estou te explicando aqui, tu ainda não entendeu? Essa semana passada, a Anne assim, pai, eu vou dançar a festa junina na escola. Aí a gente disse, dentro da nossa casa, a gente não acha correto dançar a festa junina, porque é a festa do São João e enfim, várias, quem não entende, depois eu posso explicar por que nós, enfim, meus filhos não dançam. Mas, aí ela chegou em casa e disse assim, aí o Rob assim, mas o pai vai sentar com vocês e vai explicar a história do São João, de João Batista no caso, não é de São João, é do João Batista da Bíblia. O pai vai explicar a história de João Batista, o que aconteceu com João Batista. Aí o Rob explicou, acabou a conversa, ela assim, ô pai, mas eu vou dançar ou não vou? Aí a gente começou a rir, ou seja, ela não entendeu nada da explicação. E a gente às vezes assim com Jesus, Jesus vem e explica, e acaba a conversa e a gente fala assim, ô Jesus, mas é ou não é? Mas eu posso ou não posso? Às vezes alguém vem pedir conselho para a gente, ô pastor, eu queria tal coisa. Não, irmão, assim, assado. Aí no final da conversa, pastor, eu posso namorar ou eu não posso? Mais ou menos assim. Às vezes a gente se comporta como uma criança. Não é que não entendeu, é que não quer aceitar,
a explicação. Porque aceitar a explicação, às vezes, é abrir mão daquilo que a gente quer continuar na prática daquilo. Então, às vezes, a pessoa vem e te explica, e tu fala assim, eu não entendi muito bem. Entendeu sim. Mas é porque eu aceitar a explicação é mais difícil. Sim ou não? Tu aceitar a explicação é mais difícil. Mas essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite. Essa palavra de ensinamento, para que vocês não sejam como esses fariseus, mas que vocês sejam de fato discípulos de Jesus. Para que vocês entreguem tudo que há em vocês para Jesus. Queridos, quando nós entregamos o nosso coração, quando nós entregamos as nossas atitudes, quando nós mudamos o nosso caráter, quando a mudança, ela é de dentro, a gente não se importa com o que acontece fora. Quando a nossa mudança é de dentro, eu não me importo que Jesus vai pedir que eu não use mais calça e que eu use só saia. Isso para mim vai ser fácil. Quando a mudança vem de dentro e Jesus pedir para eu abrir mão, sei lá, do sexo, né, que eu já estou acostumada todos os dias, todos os dias não, né, com o namorado acho que não é todo dia. Mas, enfim, está acostumado. E quando a mudança for de dentro, você não vai se importar de abrir mão disso. Mas eu gosto tanto de usar uma blusa super decotada e uma saia super curtinha. Mas quando a mudança sua for de dentro, você não vai ter problema em abrir mão dessas coisas. Do que o Senhor te pedir, você não vai ter problema para entregar. Se o Senhor pedir o teu tempo, você vai dar o seu tempo para Ele. Se o Senhor está te pedindo horas que você fica no videogame, horas que você fica no computador, horas que você fica no Facebook, que fica em Instagram, que fica em Twitter, a hora que Deus te pedir o teu tempo, você não vai ter problema de entregar o teu tempo para Ele, porque a mudança foi de dentro para fora. Quem está conseguindo me entender? Diz amém. Quando Deus te curar na área do dinheiro e na área das finanças, e você tiver que abrir mão de repente passar a mão na bolsa da tua mãe, porque eu sei que tem gente que vai lá e tira 10 da bolsa da mãe porque a mãe não sabe. Tem gente que tem dificuldade de ofertar na igreja. Quando Deus te mudar de dentro para fora, essa mudança no dinheiro vai ser fácil na tua vida. Quando Deus te mudar de dentro para fora, você não vai ter mais problema em mentir, em ficar inventando história, em ficar inventando desculpa para as pessoas. Quando Deus te mudar de dentro para fora, quando for mudar o seu caráter, você não vai ter problema de maus pensamentos, mortes, suicídio, vontade de suicidar. Várias coisas que vão surgir no nosso coração, porque a mudança não é exterior, a mudança é interna. Porque a mudança não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Porque Jesus está falando, pouco importa o que acontece fora, porque não é o que entra que contamina, mas é o que sai. Porque o que sai da nossa boca é como está o nosso coração. Se você ainda não consegue ter uma boca santa, ainda tem o hábito de falar mal, de falar calúnia, de falar palavrão, de falar mentira, seu coração está cheio disso. Seu coração está cheio de julgamento, você só julga o exterior, você só julga as aparências. Tudo você olha e tudo você acha alguma coisa de alguém ou de algo. Puxa vida. O Senhor tem que converter isso em mim. Ninguém conta para a pastora 2, tá? É isso aí, galera. Deus tem que nos mudar de dentro para fora. Quem quer ser discípulo de Jesus? Levanta a mão, se coloque de pé. Vem os líderes os líderes de célula, os discipuladores, líderes de ministérios. É isso, né? Vem aqui na frente. Que nós queremos orar por vocês nessa noite. Quero orar por vocês nessa noite. Quem quer ser discípulo de Jesus aqui, levanta a mão comigo.
Quem quer ter uma mudança de dentro para fora? Quem quer que o Senhor te mude? Quem quer que o Senhor te mude por dentro e que você não se preocupe mais com a sua aparência, com as aparências, com a maneira, com a tradição, com as formas, mas que haja uma mudança. Vocês podem virar para lá. Quero que vocês vão orar pelas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está. Você possa começar a orar. Você possa começar a orar. E falar: Espírito Santo de Deus, muda a minha vida, muda meu coração. Senhor, eu não quero ter aparência de crente, eu quero ter um coração puro e genuíno. Senhor, eu não quero ter uma aparência de cristão, mas eu quero viver o evangelho de fato e de verdade. Senhor, eu não quero ter o hábito de vir à igreja, mas eu quero ter o meu coração transformado pela Tua palavra. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e me achem um super crentão, mas por dentro eu sou podre. Senhor, eu não quero ser essa pessoa que te honra com os lábios, mas o coração está muito longe de Ti. Senhor, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa que é da igreja, que dizima, que ora, que diz que lê a Bíblia, que participa de uma célula, que tem uma linguagem de crente, mas o coração está muito longe. Mas o coração é muito frio. Ainda há pecados escondidos, há práticas escondidas na minha vida. Eu quero falar uma coisa para vocês. Todos os líderes aqui também me ouçam. A Bíblia fala que o que nos afasta de Deus é o pecado. Alguém já ouviu isso? Que o que nos afasta de Deus é o pecado? Mas aquilo que nos afasta de Deus, coincidentemente, é aquilo que nos aproxima de Deus. Porque o pecado nos afasta. E a Bíblia fala que quando nós pecamos, o Espírito Santo se afasta. E às vezes você está se achando assim, muito frio, muito longe de Deus. Parece que eu oro, mas Deus não está. Porque tem alguma coisa que precisa ser contada, precisa ser confessada. Eu preciso abrir e contar para alguém. Meu Deus, mas se eu contar, vou me achar a pior das criaturas. Acredite, nada do que você contar vai nos surpreender. Mas eu quero contar algo para vocês. Se há pecado na sua vida sem confessar e sem arrependimento, ele afasta Deus da sua vida. Mas o arrependimento, ele te aproxima de Deus. O pecado te afasta, mas o arrependimento te aproxima. Aquele que abandonar o seu pecado e confessar, alcançará a misericórdia. Está em Provérbios. Nós só alcançamos a misericórdia de Deus quando nós confessamos e deixamos o pecado. E eu quero dizer que todo pecado, ele é uma semente. E às vezes o fruto da desgraça está vindo sobre a sua vida porque existe essa semente de pecado que você plantou e deixou lá na terra dando muitos frutos. Vocês estão me entendendo? Às vezes você jogou essa semente do pecado, essa semente do pecado está lá germinando e dando frutos. E esse mesmo pecado que você plantou é ele que está roubando da sua vida. Porque o pecado também é um fruto, que gera frutos, que é uma semente das suas ações. Mas de uma vez por todas eu quero que nessa noite você quebre isso na sua vida. Eu chamei todos os líderes aqui na frente, mas os líderes também precisam. Vocês podem, aí uns com os outros, se os líderes também precisam de oração, vocês podem contar uns com os outros. Mas eu quero que você venha aqui à frente. Se você quer oração, se você quer contar algo, se você quer oração em algo específico na sua vida, se você só quer oração, se você não quer ser essa pessoa de aparência, eu quero ser um cristão, um discípulo genuíno, eu não quero ser um fariseu.
Eu não quero ter uma aparência de cristão. Eu não quero ser aquele que sabe todas as leis. Eu quero ser aquele que é como Pedro, que é discípulo de Jesus. Que fala: Jesus, eu não entendi, me explica de novo. Em nome de Jesus, você pode vir aqui à frente. Quem quiser vir, quem quer dar esse passo de fé. Quem quer receber oração nessa noite. Quem quer dar um passo de fé. Quem quer decidir algo na sua vida. Quem precisa contar algo. Quem precisa abrir algo do seu coração de uma vez por todas. Ou eu não aguento mais segurar isso na minha vida. Se você precisa de perdão, é nessa noite. Às vezes você vai vir abrir o seu coração e vai ouvir uma palavra de Deus para a sua vida, de um líder desses. Oh, Espírito Santo de Deus, vem nessa noite, Deus. Oh, aleluia. Vem, Deus, com teu óleo transformador. Vem, Jesus. Vem, Deus, mudar a nossa vida. Senhor, eu preciso te contar algo. Fala assim: Senhor, eu preciso te contar algo. Senhor, eu preciso avivar a minha fé. Eu preciso aquecer a minha fé. Espírito Santo de Deus, você precisa derramar o seu coração. E às vezes você só precisa de um ombro. Espírito Santo de Deus, vem nessa noite, Deus. Vem quebrantar os nossos corações. Se você precisa chorar, chore. Se você precisa rasgar o seu coração. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? Há quanto tempo você não sente as misericórdias do Senhor alcançando a sua vida? O amor do Senhor enchendo o teu coração. Vem nessa noite, abre o teu coração. Fala: Senhor, muda meu caráter. Pai, eu quero que essa mudança seja genuína, seja de dentro para fora, seja verdadeira. Eu não quero ter uma aparência de cristão, mas eu quero de fato e de verdade, Senhor, agradar o teu coração. Ser alguém que tem o coração transformado, lapidado por ti. Eu não quero ser como esse fariseu que te honra com os lábios, mas o coração está muito longe. Que te honra, que te glorifica com os lábios, mas o coração está muito distante. Oh, querido, o que tem afastado o teu coração da presença de Deus?